O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo São Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus foi à região de Cesareia de Filipe e aí perguntou a seus discípulos: quem dizem os homens ser o Filho do Homem? Eles responderam: alguns dizem que é João Batista, outros que é Elias, outros ainda que é Jeremias ou algum dos profetas. Então Jesus lhes perguntou: e vós, quem dizeis que eu sou? Simão Pedro respondeu: tu és o Messias, o Filho do Deus vivo. Respondendo, Jesus lhe disse: feliz és tu, Simão, filho de Jonas, porque não foi um ser humano que te revelou isso, mas o meu Pai que está no céu. Por isso eu te digo que tu és Pedro, e sob esta pedra construirei a minha igreja, e o poder do inferno nunca poderá vencê-la. Eu te darei as chaves do reino dos céus. Tudo o que tu ligares na terra será ligado no céu, e tudo o que desligares na terra será desligado nos céus. Jesus então ordenou aos discípulos que não dissessem a ninguém que ele era o Messias. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Queridos irmãos e irmãs que se encontram aqui no Santuário Basílica de Nossa Senhora da Piedade, todos vocês também que nos acompanham através da TV Horizonte, através do nosso canal Mãe Piedade, no YouTube, no Instagram, nossa gratidão a vocês que fazem parte da campanha dos devotos de Nossa Senhora da Piedade, que fazem com que toda a evangelização e a programação religiosa da TV Horizonte possa chegar no coração de muitas e muitas pessoas. Que Deus abençoe a cada um de vocês. Hoje também a Igreja Particular de Belo Horizonte se alegra com mais um servidor que foi ordenado na Catedral Cristo Rei hoje pela manhã, diácono Lucas Ferreira, que também está aqui na cidade de Caeté, na paróquia de São Francisco de Assis. Que nós também possamos rezar por este nosso novo irmão no clero, que agora inicia a sua missão diaconal, proclamando a palavra e estando a serviço daqueles que precisarem, onde a igreja precisar dele. Também, de forma especial, gostaria de acolher o seminarista Daniel Ramos, seminarista da nossa Arquidiocese de Belo Horizonte, que agora também irá fazer a experiência pastoral aqui no Santuário Basílica de Nossa Senhora da Piedade. Seja muito bem-vindo, Daniel. Que Deus te abençoe. Amados, celebramos com toda a igreja o 21º domingo do tempo comum. Como primeira leitura, nós ouvimos o livro do profeta Isaías. E algo interessante de se falar, quando nós escutamos essa palavra hoje, ela pode soar um pouquinho próxima da nossa realidade, porque ela fala de um governante, ela fala de uma pessoa que recebeu o chamado para exercer uma missão, mas não exerceu como deveria fazê-lo. Hoje nós temos em nossa sociedade o desafio de lidar com as realidades políticas, homens que nós elegemos, colocamos, e diga-se de passagem, são os nossos funcionários, porque é com os nossos impostos que eles estão lá, recebendo os seus salários. Mas aqui há uma advertência na palavra de Deus para nós hoje. Este homem que ficava nos palácios, que era um homem poderoso, que poderia exercer o mandato sobre as pessoas, recebeu uma missão, mas não fez como deveria fazer. E aí o oráculo diz para ele: olha, aquilo que você tem será tirado. O poder que você tem será dado a outro, porque você não fez a vontade de Deus. Você não cumpriu aquilo que era para você fazer. Quem dera se também o nosso povo pudesse ter consciência
do poder que nós temos de colocar os nossos governantes e de cobrar que eles sejam honestos, que eles façam aquilo que deve ser feito, porque eles estão lá para fazer bem feito e ganham bem para isso. Deus corrige aquele homem. Que nossa oração também seja dirigida a esses nossos governantes, para que eles governem com justiça, como sempre em cada bênção do Santíssimo nós rezamos por todos aqueles que são constituídos em dignidade, para que eles governem com justiça, para que eles governem o povo e sejam justos, governem não somente uma categoria, mas governem para todos. Que o bom Deus coloque no coração dos nossos governantes essa certeza de que eles estão lá para fazer algo bom, para que o mundo cresça, não para disseminar ideologias, mentiras e por aí vai. O padre não precisa nem ficar dizendo para vocês, vocês sabem muito bem, mas que eles sejam homens e mulheres de fé, que vamos quebrar essas barreiras de que quem está em cima manda e quem está embaixo obedece. Tem até uma música, quando eu era criança, eu cantava lá no karaokê da minha madrinha de batismo, né? O de cima sobe e o de baixo desce, né? É sempre assim. Vamos mudar um pouco essa realidade, porque Deus quer que tenhamos bons governantes, como eram os reis, como eram os juízes no Antigo Testamento, assim também vale para nós. Que esta palavra penetre no mais íntimo de nossa alma, e assim como as meninas cantaram, né? Que ela desça como a chuva, que molha, que rega, que entre no mais profundo do nosso coração. Engraçado, né? Está chovendo lá fora. Está todo mundo acomodado aqui dentro, na casa da mãe. E é assim, porque quando nós estamos em casa, nós sentimos a vontade. E que a palavra também possa fazer com que isso aconteça sempre em nossas vidas. Que ela seja como um bálsamo na nossa alma, para que nós possamos, através do nosso batismo, exercer o nosso profetismo, de anunciar o Evangelho, mas também de denunciar as injustiças que nós contemplamos. E olhe lá, viu, gente, porque às vezes a gente vê tanta injustiça e finge que nem está vendo. Tomemos consciência disso. O Evangelho de hoje também é muito conhecido de cada um de nós. Jesus estava na região da Cesareia de Filipe, uma região dividida em 3 reinos. E Jesus diz assim: olha, o que eles estão falando de mim por aí? O que eles estão falando do meu nome? Porque é assim, né? A gente, quando quer saber de uma pessoa, né, a gente começa a perguntar: o que eles falam de mim por aí? O que eles falam do Padre Diego por aí? O que eles falam de mim no trabalho, no meu serviço, ou nas reuniões de família, que todo mundo conhece todo mundo, não é verdade? Até os nossos defeitos, mas as nossas qualidades. Jesus pergunta para aqueles homens: olha, o que eles estão falando de mim por aí? Nós já estamos no capítulo 16 do Evangelho de São Mateus. É bom que as pessoas saibam quem é Jesus, porque Mateus escreveu o Evangelho dele para a comunidade judaica convertida ao cristianismo, ou seja, eles ainda estavam um pouco presos lá dentro da sinagoga e não conseguiam enxergar Cristo como realmente quem Ele era. E aí eles respondem: olha, eles estão falando que você pode ser João Batista, pode ser Elias, pode ser Jeremias ou algum dos outros profetas. Ou seja, os discípulos caminhavam com Jesus, mas ainda não sabiam quem Ele realmente era. Não tinham feito a experiência com Ele. E até depois da ressurreição, eles ainda estavam em dúvida. Era um choque de informação. Como hoje nós somos atribulados por diversas informações, a gente não consegue ficar 1 minuto sem encostar no celular. E a mensagem.
Hoje estava na ordenação lá, de manhã, e aí eu coloquei o telefone silencioso, mas o telefone estava vibrando no bolso da gente. A gente não consegue se desligar. Tanta informação. Imagino como que era naquela época, não tinha celular, não tinha WhatsApp, né? Conversavam por cartas. Por isso que Paulo conversava com aquela comunidade por carta, e a carta demorava a chegar. Mas a fofoca também existia no tempo de Jesus, tá, gente? Isso era fofoca. O que eles estão fofocando do meu nome aí? E aí Jesus faz uma segunda pergunta para aqueles homens. E vocês? O que dizem do que eu sou? Vocês que caminham comigo, vocês que escolheram me seguir, o que vocês estão dizendo aí sobre a minha pessoa? E aí, para variar, Pedro, que sempre tomava a frente de falar tudo, né? Falou assim, olha, disse uma profissão de fé. Pedro olhou para Jesus e disse, tu és o Messias, o Filho do Deus vivo. Ele reconheceu Jesus como ele realmente era. Ele era o Messias, o enviado por Deus. Ou seja, ele se encarnou no meio de nós. Ele se fez gente. Ele foi enviado. Ele foi gerado, como nós rezamos no Credo Niceno-Constantinopolitano. Ele é o Filho do Deus vivo. Logo, Pedro, ao professar essa fé, ele reconhece Jesus como Filho de Deus. Mas vamos dar um descontinho. A igreja demorou 3 séculos para fechar aquilo que nós realmente acreditávamos sobre a pessoa do Filho de Deus e sobre o Espírito Santo. Aqueles homens tiveram 3 anos. A igreja demorou 3 séculos. E ainda hoje a gente escuta um tanto de abobrinha por aí, né? Por isso que a gente sempre fala, para que nós busquemos a nossa fé no catecismo, na palavra, mas também na tradição da igreja. Porque hoje a gente está cheio de guru da fé. E aí, quanto mais a gente está abalado, aí que o povo vai e pega essas pessoas que estão abaladas. Pedro diz, tu és o Messias, o Filho do Deus vivo. Tu és o Filho de Deus, o enviado por Deus. Eu acho que a pergunta que nós, enquanto cristãos batizados, nós devemos fazer sempre, quem que é Jesus para mim? Eu reconheço Ele como meu Deus, como o Senhor da minha vida? Ou eu vou colocando um tanto de coisa na frente dEle? Às vezes a gente troca Deus por diversas coisas. Quem é Deus para mim? Eu acho que essa pergunta que deve ecoar toda a nossa semana que se inicia hoje. Quem é Deus? Deus é aquele que eu acho que está lá no céu, distante. Ou às vezes algumas pessoas também ficam com a mentalidade de dizer assim, Deus é aquele que manda, desmanda, e se eu erro, Ele me castiga. Parem, viu, de ficarem falando isso para as crianças. Nós estamos também com toda a igreja, celebrando neste último domingo do mês de agosto, mês vocacional, rezando pelos catequistas, aqueles que nos transmitem a fé, aqueles que dizem como Pedro disse, tu és o Messias, o Filho do Deus vivo. Nós queremos rezar e bendizer a Deus por todos vocês, catequistas no mundo inteiro, que nos ensinaram quem é Jesus Cristo, que nos ensinaram a rezar, assim como os nossos pais em casa, né? É importante. Rezem com seus filhos. O padre costuma dizer que a mesa da nossa casa é continuidade daquele altar da nossa igreja. É lugar de sentar, é lugar de olhar no olho, é lugar de rezar, de agradecer pelo alimento, porque tem muita gente por aí que não tem nem mesa em casa e nem alimento. As famílias, cada dia que passam, elas ficam assim, cada um vai lá no fogão,
pega o seu prato e cada um vai para o seu quarto. Todo mundo tem televisão dentro do quarto, né? E aí cada um vai para o seu canto, não tem convivência. Aí você liga para a pessoa e fala, seu pai está aí? Espera aí que eu vou ver se ele está. Como está dentro da sua casa e você não sabe quem está dentro da sua casa? Pais, mães, rezem com seus filhos, tragam seus filhos para a igreja, mostrem para eles quem é o Deus que vocês seguem. Quem é o Deus que esses catequistas fizeram também com que nós conhecêssemos. Todos nós tivemos os nossos catequistas, desde o batismo. Rezem pelos catequistas, para que nós a cada dia possamos conhecer quem é o nosso Deus. Pedro então professa esta fé dele diante do Messias. E Jesus diz para ele, olha, feliz és tu, Simão. Jesus nos chama ele de Pedro. Pedro é o apelido que Jesus deu para ele. Mas Jesus o chama de Simão, filho de Jonas. Porque Jesus reconhece a humanidade de Pedro como Jesus também tem o seu lado humano. Jesus olha para Pedro do jeito que ele é. E olha, Pedro disse essa profissão de fé é bonitinha, mas um pouquinho atrás na Bíblia, é só voltar umas páginas. Jesus falou, para trás de mim, Satanás. Homem, ó, cabeça dura. Graças a Deus nós não somos assim. Jesus olha para Pedro do jeito que ele é. Como olha para a gente também. Quando a gente não quer professar a fé, quando a gente não quer acreditar nele, ou quando a gente passa por a experiência da morte, de uma doença, a primeira coisa que fala, cadê Deus? Onde o Senhor está que deixou eu passar por isso? Aí eu lembro daquela história, né, das pegadas na areia. Eu olhava para trás e só enxergava 2 pegadas. Onde o Senhor estava? Eu estava te carregando, porque as pegadas que você enxergou não eram as suas. Eram as minhas que te carregava no colo. Quantas vezes Deus nos carrega no colo? Quantas vezes Deus nos levanta? A nossa vida é uma inconstância. Mas a vida do cristão não deve ficar lá no chão. É um reerguer-se todos os dias. Jesus dá um poder a Pedro. Olha, eu te entrego as chaves do reino dos céus. Aquilo que tu ligares na terra será ligado no céu, será fechado. Agora aquilo que tu desligares será desligado. Porque tu és pedra, e nessa pedra eu irei edificar a minha igreja. E é por isso que a igreja católica está até hoje. Nem o inferno vai vencer. A briga de Satanás não é com Deus. A briga dele é conosco. Porque com Deus ele sempre vai perder. Por isso que ele sempre vai perder para a igreja fundada por Cristo. Porque ela foi fundada por ele e não por seres humanos. Ela precisa de seres humanos para continuar a missão do Cristo. Mas ela foi fundada por Cristo. Pedro foi o primeiro Papa. Hoje, Pedro é Francisco. Hoje, ele continua a missão de Pedro. Que nós professemos esta fé na igreja que nós participamos. Que nós tenhamos essa consciência verdadeira de que Jesus chamou Pedro, mas chama também a cada um de nós a continuar a missão dele na igreja. Que ele nos abençoe. Cuide de nós e nos dê sabedoria, para assim sabermos verdadeiramente professar a nossa fé. A fé que nós recebemos da igreja, que nós recebemos dos apóstolos. Por isso que a igreja católica apostólica. Esta é a sucessão apostólica. Pedro, Lino, Cleto, Clemente, Sisto, Cornélio, Cipriano, Bento, Francisco, João Paulo. Todos são sucessores dos apóstolos e nunca as portas do inferno irá vencer a igreja. Mas que nós, enquanto cristãos também, nunca deixemos que este inimigo nos vença.
mas para vencê-lo, nós devemos conhecer e professar a nossa fé. De pé. Creio em Deus Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, e em Jesus Cristo, seu único Filho, nosso Senhor, que foi concebido pelo poder do Espírito Santo, nasceu da Virgem Maria, padeceu sob Pôncio Pilatos, foi crucificado, morto e sepultado, desceu à mansão dos mortos, ressuscitou ao terceiro dia, subiu aos céus, está sentado à direita de Deus Pai Todo-Poderoso, que há de vir a julgar os vivos e os mortos. Creio no Espírito Santo, na Santa Igreja Católica, na comunhão dos santos, na remissão dos pecados, na ressurreição da carne, na vida eterna. Amém. É isso que nós cremos enquanto igreja. Agora, a palavra se faz oração. Vamos elevar a Ele os nossos pedidos, as nossas preces. A nossa resposta será: